Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Bom, vamos trocar uma ideia aí, né? Sobre assuntos do Vasco, como sempre. O que não falta aqui no canal é conteúdo. Bom, primeiro ponto para a gente conversar, eu estou vendo o pessoal muito preocupado com punição ao Lloyd, né? Alguns grupos de WhatsApp que eu participo, perguntando qual a punição do Lloyd? Já saiu a punição do Lloyd? O mais importante que a punição do Lloyd é se ele vai ficar ou vai abrir espaço na janela de 10 de julho em diante. Isso é o mais importante. Assim também com o Garré, assim também com o Jean David. A gente tem que ter jogadores que participem ativamente, que resolvam, ou que a gente possa verificar que há a possibilidade desses caras resolverem em campo. Não acredito que o Lloyd vá resolver rotineiramente. E um time é feito com jogadores que cumprem as suas funções rotineiramente. E não uma vez aqui e outra acolá, né? Então, o mais importante que a punição do Lloyd e tal é saber se ele vai ficar junto com Garré, Jean David e outros aí, né? Bom, seguindo aqui, vou dar uma palavrinha sobre Lloyd daqui a pouco, mas para não ficar chato só Lloyd. O Vasco empata sem dinizismo ou com dinizismo? Estava vendo alguns programas de futebol, né? Sport TV, ESPN, um outro que eu esqueci agora, perguntando, Vasco melhor, se classificou com dinizismo ou sem dinizismo, né? Vasco começou com o Diniz perdendo para o Lanús, sem fazer um jogo ridículo, feio, longe disso, razoável. Lanús lá dentro, primeira participação do Diniz no time, complicado. Depois o Vasco ganha bem do Fortaleza, mostrando valências de variações, e depois empata com o Operário, com um bom time do Operário. Campeão paranaense, quinto lugar da segundona, está arriscado ele subir e Furacão e Coxa não subirem. E está todo mundo na segunda divisão aí, né, do Paraná. Furacão, Coxa e o próprio Operário, né? Um time organizado, o Pivete o treinador já foi assistente do Diniz, né? Mas aí, Marcelo, o que é dinizismo para você? Bom, eu vou começar aqui falando a definição do Diniz para dinizismo, né? O Diniz na coletiva contra o Fortaleza foi bem claro. Olha, vocês perguntam para mim aí toda hora o que é dinizismo. Olha aí, ó, dinizismo. Vasco jogou bem, saiu jogando sem chutões, saiu jogando de forma consistente, conseguiu quebrar a primeira linha do adversário e teve até passe do Léo Jardim lá, no jogo contra o Fortaleza, né? Então, ele mesmo definiu o dinizismo. Mas tem um dinizismo ruim, que a mídia criou, que a mídia pegou como dogma, né? Aquela saída de bola perigosa, na qual alguns times do Diniz têm jogadores que perdem a bola, levam gols, e começam as críticas, bola de neve e tal, e culmina na dispensa dele, do Diniz, né? Lá contra o Fortaleza, ele foi perguntado por uma repórter, o time do Fluminense lá atrás tinha caído numa mesmice, seria deixar um dia o Vasco cair numa mesmice. Ele corrigiu a youtuber, a repórter, sei lá, dizendo o seguinte: não, lá eu perdi o André, perdi o Arias, Ganso começou a jogar mal, e blá blá blá, e foi explicando lá o porquê que em 30 dias o Fluminense, campeão da Libertadores e campeão do Carioquinha, né, num resultado, numa virada de jogo improvável no segundo jogo, uma virada de resultado no segundo jogo improvável, foi campeão em cima do
Flamengo, onde todo mundo achava que o Flamengo ia ser campeão, né? E ele reclamou disso. Em 30 dias eu perdi todo um trabalho e tal. Então, o que é dinizismo, Marcelo? Dinizismo é isso aí, eu concordo com ele. Já fiz aqui análise sobre isso. Tem um segundo terço muito bom, um terceiro terço muito bom, variações, inversões jogadas, superioridade numérica com inversões para pegar o adversário despercebido. Joga por dentro, joga por fora, compactações, né? Bastante jogadores agrupados, e subida e descida do time compactada, sem muitos espaços, e tentando jogar aí com mais de uma forma, com variações. Esse seria o dinizismo. E eu, quando o Diniz foi contratado, eu falei assim, olha, talvez não dê certo, a não ser que ele corrija essa saída de bola. E está dando certo por enquanto. Não houve isso contra o Lanús, nem contra o Fortaleza, e nem agora contra o Operário. E espero que ele mesmo tenha amadurecido e tenha dito, porra, eu tenho um trabalho bom, fui campeão da Libertadores, não é qualquer um que ganha a Libertadores. Vou dar uma corrigida aqui nesse primeiro terço meu, né, na defesa. E é claro que tem muito ciúme aí, né, muito, como é que se fala isso? Muita dor de cotovelo, porque tem muito comentarista que mete porrada em técnico e não sabe 1/8, né, do que o cara sabe. Então fica aquela reclamação, os caras querem colocar tudo geral para baixo. Outro dia só tem um vídeo aqui do Neto chamando o Diniz de ex-técnico em atividade, Veloso colocando ele para baixo, uma coisa horrorosa, né? Terrível. Antes de entrar no assunto do Lodge também, com relação ao que o Edmundo falou, mais um assunto para não ficar chato, só Lodge, né? Primeiro eu falei do Lodge, agora eu falei de dinizismo, vou falar agora sobre técnico, né? E depois eu volto a falar de Lodge e encerro o vídeo, para não ficar extenso. Um inscrito meu, num dos vídeos que eu soltei hoje, colocou assim, técnica é tudo a mesma coisa, tô de saco cheio, técnico é tudo a mesma coisa. Eu falei assim, não, técnico não é tudo a mesma coisa. Abel Ferreira é a mesma coisa que o Barroca, peguei pesado com o Barroca, né? Respeito o Barroca, peguei pesado com o Abel, né? Abel Ferreira, a mesma coisa que o Mano Menezes, que acabou de ser dispensado porque o Grêmio não passou pelo CSA, perdeu na casa do CSA, empatou na casa do Grêmio. Técnica é tudo igual? Não, né, cara? Claro que não. E demanda tempo. Ontem, anteontem, eu tenho que escrever cansativamente lá nas respostas. Um time não se faz de um dia para a noite, nem da noite para o dia, né? Apenas 3 jogos. O cara fez uma semana agora, né? Uma semana e 2 dias agora de treinamento. Uma derrota, onde não jogou tão mal, primeiro jogo, depois um jogaço contra o Fortaleza, jogou bem, muito bem, e ontem pegou um Operário organizado, já falei sobre isso aqui, né? Campeão paranaense e tal. Então, vamos com calma aí, vamos dar tempo ao Diniz, vendo que ele tá dando tempo com aquela saída lá complicada, perigosa lá de trás, né? Então, técnico não é tudo igual. E outra coisa, ele falou assim, técnico é tudo igual, até porque o time do Vasco é fraco. Então, se ele acha que um time é fraco, esse técnico vai demorar muito mais tempo para tentar fazer um time daquilo ali, né? Porque eu sempre falei, temos um elenco, o técnico vai lá, pega peças, coloca e faz um time. Então, se o elenco é fraco, o time tende a ser fraco. Se o elenco é fraco, o time tende a demorar muito mais para ficar minimamente organizado, né? E às vezes tem um elenco forte também e demora a sair um time razoável para bom, porque as coisas às vezes não funcionam na prática. O cara pensa uma coisa, não deu certo, coloca outra e é isso aí, né? Então, muita calma nessa hora, vamos dar um tempo pro Diniz. Estou gostando do que eu estou vendo, né? Ganhamos um ponta direita, Ryan, né? Temos o Adson que joga por ali, que é mais por dentro. Ryan invertendo para o lado esquerdo. Temos o Nuno ali. Daqui a pouco volta o David. E não é muita coisa não. É isso que tem aí, né? A gente tem o Garré não joga. Ele cometeu uma gafe de Diniz, né? Pô, eu não conheço o Garré, não vou colocar o Garré, mas conheço o Lloyd, que ninguém conhece.
né? Complicado, só tem um vídeo sobre isso, tá errado, é uma coisa que não bate, né? Ele dizer que não conhece o Garré e também não conhece o Lloyd, mas bota o Lloyd para jogar, então, né? Então é isso que a gente tem aí. Pela direita, Adson, Ryan, tentaram colocar o Garré no rodô. Na esquerda, Nuno, talvez volte aí o David, né? E só isso aí. Teixeira não entra, é um dos caras também para ser retirado, né? Para enxugar a folha. E o Vasco tem que pensar nos pagamentos que vai começar a fazer agora, até o fim desse ano. Agora não, lá até o fim desse ano, a recuperação judicial, né? Para fechar o vídeo aqui, o Diniz soltou uma pérola, perdão, o Edmundo soltou uma pérola, né? Torcedor vascaíno, você gostou do que o Lorde Augusto chamou o cara de senhor, né? Que Lorde é senhor, né? My Lord, meu senhor, né? O torcedor vascaíno gostou do que o Lorde Augusto fez, né? Ele queria dizer Lloyd. Bom, eu pergunto a Edmundo e remeto a primeira parte do meu vídeo, né? Saber se vai ser punido, se vai ficar. O mais importante é saber se vai ficar, se vem alguém para o lugar dele, se vão realmente acham que ele tem condições, né? Não estou preocupado com punição, não. Numa conversa se resolve isso aí. O que eu acho é o seguinte: Edmundo chegou e falou isso aí. O que você acha? Você gostou do que o Lloyd fez? O torcedor do Vasco, Edmundo, gostou quando você sacudiu os culhões para a torcida do Vasco com a camisa do Flamengo? O torcedor do Vasco gostou disso? O torcedor do Vasco gostou quando você escreveu um livro, mandou alguém escrever um livro, né? Porque você não tem como escrever um livro. Mandou alguém escrever um livro sobre você e não colocou a camisa do Vasco, colocou a camisa do Palmeiras, dizendo que você é o time que você mais gostava. E você tem um canal do Vasco. Por que não tem um canal do Palmeiras, né? Então é engraçado, né? No dos outros é refresco, né? Você está preocupado, o que o Lloyd fez? E você aí, né? Sacudindo os culhões para a torcida do Vasco, depois com a camisa do Flamengo dizendo, foda-se, eu sou Mengão, né? Complicado demais. E para fechar aqui, Diniz falou que vai entender os gestos do Lloyd, né? Diniz falou que vai entender os gestos do Lloyd para depois resolver, né? Ainda não iria falar nada, porque entendeu o que o Lloyd quis e tal. Não sei se é tão simples assim, né? Mas eu acho que tem que saber o que o jogador quis e depois entrar numa verificação aí, se vale ou não vale continuar com o Lloyd. Acho que isso é muito mais importante do que pensar em punição de quem quer que seja. Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco em Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.